Conhecimento perto de você. Olá, eu sou Cássia Nascimento e esse é o FPA Entrevista, hoje conversando sobre a Mostra Acadêmica de Comunicação que aconteceu no último dia 25 de setembro. Para conversar com a gente a esse respeito está aqui o Abílio Cavalcante, que é da coordenação do Centro Acadêmico de Comunicação que promoveu a mostra. Abílio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Então, Abílio, me conta como é que surgiu a ideia de realizar essa mostra, essa primeira mostra de comunicação. A chapa que está hoje na gestão do CACO, e enquanto a gente pensava as propostas da chapa, o fato de a gente ter muitos trabalhos acadêmicos e não ter espaço para mostrar dentro do curso, foi algo muito levantado, né, nas reuniões. Então, a gente pensou, por que não organizar uma mostra acadêmica em que todos os alunos do curso de comunicação possam mostrar os seus trabalhos, que às vezes, depois das disciplinas, ficam guardados, né, nas gavetas. Então, foi uma ideia que nasceu muito naturalmente por conta dessa necessidade da gente mostrar a nossa produção, não apenas dentro das disciplinas. E como a chapa, as pessoas que fazem parte são de todos os anos, foi algo que também fez que a gente quisesse fazer essa iniciativa, porque é muito importante que a gente saiba também o que os nossos colegas dos outros anos estão produzindo. Então a gente pensou, inclusive, os calouros, as pessoas que estão entrando agora, saibam que disciplinas elas vão fazer ao longo do curso, quais são os temas que possam ser interessantes para que elas pesquisem ao longo também do curso. Inclusive temas que surgissem como proposta para os TCCs, né, para os trabalhos de conclusão de curso. E como é que foi dividida a amostra? Nós organizamos a amostra em 3 blocos, né, para facilitar a apresentação desses trabalhos. Um foi o que a gente chamou de Juntando Lé com CRE, que é uma brincadeira com a expressão que a professora Maria Taide utiliza muito nas aulas, que são os trabalhos acadêmicos, né, os artigos científicos. Então, nós tivemos artigos bastante interessantes que foram apresentados ao longo das disciplinas. Outro bloco eram os trabalhos de audiovisual e em rádio também. E o outro bloco foram trabalhos que não se encaixaram muito nos outros dois e a gente fez, que eram trabalhos em documentário, também em audiovisual. Então, a divisão foi mais ou menos essa. E quantos trabalhos mais ou menos foram apresentados durante a mostra? Como foi a primeira mostra, a divulgação foi um pouco como a gente queria logo fazer, né? A divulgação não demorou tanto tempo, então foram poucos trabalhos, foram 14 trabalhos apresentados num turno da manhã, mas eu acho que foi bastante representativo por serem trabalhos não só artigos científicos, como também em rádio e também em telejornalismo, então acho que foram trabalhos bastante representativos para mostrar o que as pessoas que estudam comunicação pesquisam, né, e quais são os meios que elas utilizam também. E como é que foi a aceitação, não só dos alunos que toparam participar dessa iniciativa, como com os alunos que acabaram indo assistir? Como é que foi a aceitação? A recepção foi muito boa, teve uma boa participação dos alunos. Alguns professores apoiaram também, manifestaram a alegria de que os estudantes estivessem tomando essa iniciativa, né, independente da direção da faculdade. Infelizmente tiveram poucos professores participando, mas a participação dos alunos e também da professora Rosane, que foi a professora que participou mais ativamente, né, fazendo perguntas, comentários, foi muito importante e a gente ficou muito feliz da organização por essa participação, porque as discussões que houveram, as sugestões da professora Rosane acrescentaram muito a essas pessoas que fizeram esses trabalhos. Então acho que inclusive algumas que possam levar esses trabalhos ao longo da vida, muitas coisas boas foram acrescentadas, né, a esses trabalhos. Uma coisa que eu acho interessante também, que aconteceu durante a mostra, é que os temas dos trabalhos instigaram, acho que, os alunos a pensarem sobre temas que estão em voga dentro do campo da comunicação. Um dos trabalhos que, inclusive, foram premiados no Intercom, que é o Congresso Nacional de Comunicação, na verdade foi premiado no Intercom Norte, o Comunique, foi um vídeo que foi apresentado, ele questiona um pouco essa questão da pesquisa de comunicação, às vezes, pecar por essa questão das habilitações, ou a pesquisa de jornalismo ou a pesquisa de publicidade. O Comunique não, era um vídeo que trata da interdisciplinaridade de comunicação. Eu acho que é um tema que está em voga, principalmente por conta da proposta de se retirar o curso de jornalismo de comunicação, de fazer um curso. Então acho que a mostra foi bacana também por causa disso. E tu acha que iniciativas como essas, independente da linha de pesquisa em que se atue, seja ela comunicação, ou na área de biológicas, ou na área de ciências exatas, tu achas importante essa troca de experiência, mostras acadêmicas como essa, que trazem desde o aluno que acabou de entrar na universidade até o aluno que está saindo? Com certeza é fundamental, né?
porque o curso, o ensino, não está só na sala de aula, como a gente sabe na universidade, né, por conta também dessa questão da pesquisa e da extensão. As mostras, em geral, às vezes elas cumprem um papel, inclusive, de alguma forma de extensão, porque é uma extensão do ensino e às vezes, da pesquisa produzida em sala de aula para os outros alunos, para os outros colegas. Então, é um grande complemento, um importante complemento para o ensino, com certeza. Além de proporcionar o debate entre as pessoas dentro do curso, que por mais que estudem, às vezes, as mesmas coisas, não se conhecem, não sabem o que estão pesquisando. Então, é muito importante, sim. Espero que, através dessa nossa iniciativa, outras também aconteçam na UFPA. E qual é o balanço que tu fazes, assim? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa primeira mostra acadêmica de comunicação? Começar pelos negativos, né? Que aí a gente levanta depois com os positivos. Acho que essa questão da participação poderia ser bem melhor, né? Acho que os alunos, porque algo que a gente comentou, que acho que não foi muito legal, que só houveram trabalhos de jornalismo, de pessoas de jornalismo, né? Pessoal de publicidade não participou, e do ano de 2007, né? Então, os outros anos não estiveram presentes com a apresentação de trabalhos, estiveram presentes durante o debate e assistindo aos trabalhos, né? E a participação dos professores, como eu já falei, né, a gente lamentou um pouco que não houvesse mais participação deles, apesar deles terem apoiado, né, a iniciativa. Os pontos positivos, justamente, a gente conhecer, né, o que nossos colegas estão pesquisando, e ouvir, inclusive, além do que eles estão pesquisando, a forma como isso está sendo pesquisado, né, e os assuntos. Por exemplo, a Suzana, né, aqui da rádio, ela apresentou um artigo sobre a rádio web, então foi muito interessante, porque além de a gente entender o que está sendo pesquisado, a gente ficou conhecendo mais os meios da comunicação da UFPA. Então, foi bom, além de conhecer os trabalhos científicos, conhecer esses assuntos que estão sendo pesquisados. Tu tocaste numa questão interessante, que é exatamente que as apresentações de trabalho acabaram sendo dos alunos de jornalismo, né? Por que tu acha que aconteceu isso? Tu acha que ainda existe, de repente, uma certa rivalidade entre jornalistas e publicitários aqui dentro do curso de comunicação? Talvez exista, mas fica um pouco no campo da brincadeira, né? Talvez exista uma certa rivalidade, mas eu não acredito que seja isso que tenha levado pessoas de publicidade a não escreverem. Eu prefiro acreditar que seja a questão do tempo, que talvez não tenha tido uma divulgação necessária, né? Acho que existe ainda uma rivalidade, mas acho que não seria esse o motivo, né? E é uma bobagem esse negócio de rivalidade, porque está todo mundo no campo da comunicação, e que é um campo interdisciplinar, então de uma forma ou de outra as áreas se encontram e contribuem uma para a outra. A gente tem a pretensão de que seja algo que continue ao longo dos anos no curso de comunicação, independente da gestão que ocupe o centro acadêmico, né? Então, a gente acredita que com o tempo a participação dos alunos vai crescer e vai ter pessoas de todas as áreas, sim. Já que tu falaste que a pretensão é de que esse seja um evento permanente aqui dentro do curso de comunicação, vocês já estão trabalhando para isso? Já existe plano de novas mostras aí? A gente tem isso como uma pretensão, mas por enquanto existem outras demandas, né, e outros debates que estão sendo discutidos dentro do centro acadêmico. Mas, por exemplo, a gente está fazendo o blog do centro acadêmico e os trabalhos que foram apresentados na mostra vão estar todos disponíveis lá como um arquivo mesmo, né? As pessoas que se interessarem para consultar e isso, inclusive, se transformar numa biografia de um trabalho. Mas, assim, a gente ainda não está pensando como vai ser a próxima, sabe? A gente ainda está... Mas a pretensão é que continue e, de repente, quem sabe uma semana acadêmica, não uma mostra, né? Estender para mais dias, mais trabalhos. E a respeito do blog, o blog já está em fase de produção, ele vai entrar no ar quando? Já existe uma previsão? Eu acho que na próxima semana ele já deve estar pronto. Tem um experimental que é caco.wordpress.com, mas ele ainda não está pronto e a gente está fazendo um outro que é de uma ferramenta que tem mais criatividade. Tem o e-mail do Caco, né, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a mostra, né, ou outro assunto é o cacofpa@ufpa.br, que é o e-mail institucional do centro acadêmico. E além disso, o que o Centro de Comunicação está preparando aí para levantar esse curso de comunicação da UFPA? Eu acho que todos os estudantes de comunicação, ou a maioria já devem estar sabendo que esse ano nós vamos ter que fazer o ENAD, né? Que é uma prova avaliativa organizada pelo Ministério da Educação, pelo MEC. E a gente vai realizar um debate dia 24, provavelmente de outubro, aqui no Centro de Convenções, eu imagino, junto com outros cursos de comunicação também, com o curso da FAP, da FEAPA e da UNAMA. E nesse debate a gente pretende ouvir vários lados sobre o ENAD, saber o que é o ENAD, a história dessa prova avaliativa, né? Ouvir um pouco
sobre o que seria o boicote a ele, o que representaria o boicote ao ENAD, tanto os prós quanto os contras, e no dia 28 de outubro vai ser